dia a todos. Depois desta apresentação da Marina. Marina, se eu estivesse em fase de precisar de um Tinder, acho que contratava. Se aplica. Mas um grande obrigada por serem sempre simpáticos na recepção, no fundo, por nos acompanharem nas várias fases da nossa vida. Um obrigado muito especial ao Miguel Mauriti e à Maria Antónia e muitos parabéns pela Health News, porque nesta altura em que tudo é moda, eles conseguem inovar, mas sem ir em ondas daquilo que pode ser o caminho mais confortável. Estava a falar bem de vocês. E acho que isso é muito importante, porque eu venho do jornalismo, foi com pena, mas muita ponderação que fiz esse corte e que segui a via da comunicação, mas sei que é precisamente uma base fundamental da comunicação e da literacia termos um jornalismo forte, um jornalismo independente que não se conforma, mas também os modelos de negócio também precisam, obviamente, de novas estratégias e é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Acho que a Health News tem conseguido ter esse papel e essa disponibilidade para acolher temas mais e menos mediáticos. Sem perder então mais tempo, começava por Elsa Paes, porque tem uma primeira intervenção nesta mesa que estou em crer que vai continuar a ser, pelo menos, renhida. Muito obrigada, Romana. Quero começar por agradecer o convite que me foi feito. É um prazer estar hoje convosco aqui, ao Dr. Miguel Mauriti, e também cumprimentar, obviamente, a professora a doutora Marina Caldas, obviamente, grande amiga, e a professora Ana Escoval, uma referência para nós, para todos e todas nós em saúde pública. Cumprimentar também a minha parceira aqui de painel, grande amiga de há muitos anos. Falar de políticas de redução de riscos. Portugal tem aqui uma longa história, uma história de longos anos, da qual muito nos orgulhamos, que foi iniciado ao nível do consumo das drogas ilícitas e, portanto, este paralelismo, esta comparação tem sempre que ser feita. Nós apostámos na altura, já lá vão mais de 20 anos, e é pena que o Dr. João Golão não esteja, mas é disto que ele tem falado ao longo de todo este seu percurso e das suas responsabilidades à frente do IPDT e agora a ICAD. Portanto, apostámos em estratégias integradas de prevenção e de redução de riscos, aproximando os toxicodependentes dos serviços de saúde. E fomos considerados pioneiros mundialmente, ainda somos, porque promovemos uma política inovadora, humanista, contra o sofrimento humano, que ia ao encontro dos consumidores e retirava toda a carga estigmatizante aos consumos, que é isso que se deseja. Quebrámos, portanto, este modelo, um modelo que tínhamos muito repressivo, e adotámos uma perspectiva aberta à complexidade, pragmática, também despida de preconceitos e respeitadora da dignidade da pessoa humana e da segurança de todas as pessoas. Portanto, assumimos sem medo, e é aqui o ponto de partida desta nossa conversa, os programas de redução de riscos que tiveram excelentes resultados, não só ao nível do não aumento dos consumos, como também da diminuição das doenças infectocontagiosas a ele associados. Portanto, conseguimos uma alternativa eficiente, baseada numa política humanista, moderna, aberta, não repressiva e compreensiva. Dito isto, eu acho que é com base nesta experiência extraordinária que faz sentido uma mesma abertura, ou uma mesma disponibilidade para o diálogo, portanto, reforçando este espírito humanista das políticas públicas, respeitadora, no caso do tabaco, de quem não consegue ou não quer largar os consumos de substâncias aditivas, e se entenda também que há outras formas de poder ter uma vida saudável, recorrendo a uma estratégia de redução de riscos, portanto, conciliando a garantia da saúde pública, a garantia da saúde individual, através de estratégias de prevenção de riscos que garantem minimização de danos. Em Portugal tivemos alguns avanços significativos que eu vou referir, nomeadamente em 2017, com uma legislação que veio no seguimento de uma diretiva europeia, e também de se terem começado a comercializar produtos de tabaco não convencionais, os chamados cigarros eletrónicos, como tabaco sem combustão. Portanto, Portugal deu aqui um salto significativo ao reconhecer
pela primeira vez que as abordagens de redução de riscos são particularmente importantes para as pessoas que não querem ou não conseguem deixar de fumar. Em 24 fizemos novos avanços, muito tímido, uns dirão que ainda bem, outros dirão que não, portanto eu não vou pronunciar-me sobre esta matéria, porque tenho aqui uma abertura ao diálogo. De todo modo, foi uma também transposição da diretiva, muito minimalista, além de equiparar os produtos de tabaco aquecido ao tabaco convencional, também anulou as isenções relativas a aromatizantes, exigiu advertências de saúde semelhantes às do tabaco tradicional, como as dos cigarros convencionais. Havia outras matérias que estiveram na discussão. Eu, como deputada desta Comissão da Saúde, participei nessa discussão, mas essas matérias depois não chegaram a ser integradas. E a Romana sabe disso muito bem, porque era assessora, nessa altura, no campo da saúde, nomeadamente a proibição de fumar em certos espaços exteriores, as restrições ampliadas à venda de tabaco e o reforço de medidas de promoção da saúde pública e proteção dos cidadãos da exposição ao fumo passivo. Portanto, estas alterações que estavam previstas, estão definidas num projeto, numa proposta de lei que não chegou a avançar com esta dimensão, avançou só com a primeira de que eu falei, mas de então para cá não foram introduzidas e de então para cá também nada foi feito. Ou seja, estamos aqui orientados por uma política de uma lei de 2017 e de uma lei de 2024, onde Portugal reconhece, ao nível da redução de riscos, que incentivar os fumadores a substituírem o consumo de cigarros, combustíveis por formas alternativas de administração de nicotina sem combustão é benéfico para a saúde de cada fumador e para a saúde pública de todos e de todas nós. Também entendemos que a informação ao consumidor relativamente a produtos alternativos menos nocivos, por comparação com os produtos do tabaco tradicional, devia constituir um instrumento, aí sim, de política global de redução de riscos e da nocividade dos produtos de tabaco para aqueles fumadores que não querem ou não conseguem deixar de consumir. Estas estratégias de redução de riscos, como sabem, seguramente, e que apoiam o uso do cigarro eletrónico em alternativa ao fumo tradicional, têm resultados bons em alguns países europeus, nomeadamente o Reino Unido, que diminuiu significativamente o número de pessoas que deixou de fumar ao reduzir o fumo. Dizem mesmo que é melhor vapear cigarros eletrónicos do que fumar e que o cigarro eletrónico pode salvar vidas. Há também quem coloque pontos de interrogação relativamente a esta matéria. Portanto, em ciência e no aprofundamento do conhecimento, nada está nunca completamente fechado, mas se há evidências a este nível também não as podemos negar. Portanto, também não podemos deixar de referir o exemplo sueco. Para mim, é o exemplo equivalente à nossa política de redução de riscos ao nível das toxicodependências. A Suécia lidera os esforços globais na redução de danos causados pelo tabaco, combinando políticas públicas ao nível da educação e ao nível de alternativas menos nocivas. A taxa de tabagismo na Suécia é de 6%, o país está próximo de se tornar o primeiro país livre de fumo com prevalência abaixo dos 5%. Portanto, esta estratégia sueca baseia-se neste conceito que nós usamos de redução de riscos, que depois tem, obviamente, diversas variantes, e reconhece que, embora o ideal seja a cessação total do uso da nicotina, nem todos os consumidores estão dispostos ou capazes de parar e, portanto, a disponibilização de alternativas menos prejudiciais, como o tabaco aquecido ou os snus, que depois são proibidos na União Europeia, mas não são na Suécia, e eles consideram que tudo isto é menos prejudicial do que o cigarro tradicional. Portanto, a estratégia sueca, que eu admiro, não se limita apenas à disponibilização de alternativas menos nocivas. O Governo tem investido naquela tal, em campanhas de educação, na tal prevenção global para este tipo de substâncias, que seria o ideal para consciencializar a população sobre os riscos do tabagismo,
e as opções disponíveis para reduzir esses riscos. Aqui as escolas, os centros de saúde e também a comunicação social têm um papel decisivo a desempenhar. Peritos mundiais dizem mesmo, e vou dizer ipsis verbis, a redução de danos é uma abordagem, na Suécia, resultou, é uma abordagem realista e compassiva. A Suécia é um exemplo brilhante de como essa abordagem pode funcionar na prática. Dito isto, e para finalizar, nós temos aqui uma estratégia onde iniciamos, ao nível do tabagismo, a redução de riscos, que não tem tido a continuidade para se transformar numa política consistente, do ponto de vista quer da disponibilização de informação, quer também da criação de consultas que são muito importantes de desabituação. Segundo alguns autores, a União Europeia tem tido uma atitude, uma visão muito conservadora, também deixo isto em aberto, porque a diretiva apresenta uma visão um pouco repressiva dos consumos. De todo modo, esta área não está fechada, e eu aqui também não quero apresentar-me, até porque o meu próprio partido tem posições diversas relativamente a esta matéria. De todo modo, estamos disponíveis a participar nesta discussão e retirar dela aquilo que for melhor para a definição de políticas públicas sobre redução de riscos. Uma coisa me parece absolutamente incontornável, seja que caminho seguirmos, com um aprofundamento maior, como eu gostaria, ou menor da política de redução de riscos, a política de prevenção é absolutamente essencial para se desincentivar e se informarem os consumidores quais os perigos associados ao seu nível de consumo, para podermos ter, como a Suécia vai ter, uma sociedade livre de tabaco até 2040, como define a diretiva. Portanto, temos aqui vários desafios no quadro dos técnicos de saúde, mas também no quadro político, para definirmos com exemplos que podemos copiar, tal como também já copiaram, ou adaptar, gosto mais do termo adaptar, como já adaptaram o nosso, para tentar perceber qual é a melhor resposta para as pessoas, para a saúde pública e para a prevenção de novos consumos e de novos consumos aditivos e de uma política de redução de riscos. Muito obrigada. Muito obrigada por esta excelente exposição inicial, que nos fez ter aqui uma visão tanto nacional como internacional daquilo que têm sido as estratégias e os caminhos a seguir nesta área do tabaco. Manuela Grazina, e agora até si, e socorreu-me aqui de alguns dados. No fundo, apesar de há muitos anos falarmos dos malefícios do tabaco, da importância de termos campanhas mais e menos ativas, de se falar de exemplos de outros países, a verdade é que em Portugal o índice de controle do tabaco temos vindo a decair. A exposição ao tabaco também, nos últimos dados que existem, tem aumentado. Claro que há muito a fazer em termos de literacia, mas será difícil dizermos que alguém acredita que o tabaco não fará mal. Porquê é que é tão difícil deixar de fumar? Então, porque é que no fundo porque é que ainda é tema, não é? Bom dia, antes de mais, muito obrigada por este convite e parabéns pela organização desta iniciativa, que eu acho que são iniciativas como esta que fazem toda a diferença, e eu deixava aqui já um repto para uma iniciativa que eu acho que pode fazer toda a diferença em Portugal. Eu participei há 2 anos como keynote speaker numa reunião em que nós, cientistas, falámos exclusivamente para jornalistas. Era uma iniciativa dirigida aos mídias especificamente, porque são eles os transmissores da informação para a população e, portanto, é importantíssimo que a literacia também passe por aí, porque nós, cientistas, eu vou às escolas desde 2005 e posso falar um bocadinho sobre isso porque é altamente relevante naquilo que se pode fazer, mas é pouco. E se nós tivermos os principais protagonistas que transmitem a informação, de facto, a chegar de uma forma mais ampla à população, de certeza que teremos muito maior sucesso. Portanto, deixo aqui o repto para organizarem um evento só para os mídias e cá estarei a colaborar, obviamente, com todo o gosto. Então, antes de responder diretamente à questão do tabaco, isto é muito mais abrangente,
porque normalmente o tabaco vem acompanhado, tem outras companhias, não é? E, portanto, eu começava por referir aqui a receita da OMS para ser saudável. Aqui há uma receita, não sei se vocês sabiam. A, B, C, D, E. É a receita A, B, C, D, E. É uma coisa muito simples. E eu passo a explicar. O A está em inglês, mas é fácil perceber. Avoid alcohol. Portanto, evitar álcool. B, be physically active. Ser fisicamente ativo. C, cut down on salt and sugar. Cortar no sal e no açúcar. Don't use tobacco products. Não usar produtos relacionados com o tabaco. E o E, eat plenty of vegetables and fruits. Então, se nós temos a receita, o que é que falha? Vai de encontro à pergunta que me fez. Se nós sabemos tudo o que é necessário, o que é que falha? Eu acho que falham aqui algumas premissas. A primeira é nós acharmos que vamos ter um mundo onde ninguém fume, ninguém bebe álcool, ninguém come em excesso, ninguém anda em excesso de velocidade, ninguém bata nos outros, ninguém desrespeita o outro. É ingênuo pensar isso. E como muitas vezes as políticas partem desse princípio ingênuo, não resulta. Portanto, essa é logo a primeira falha. Isto é a minha opinião clara, fundamentada em conhecimento acumulado há muitos anos. A segunda é as decisões políticas ainda não se basearem em conhecimento científico, tanto quanto deviam. É uma segunda falha redundante. Mas eu sou sonhadora e sonho e anseio no dia em que todos os municípios e todos os gabinetes do governo, etc., tenham um cientista a aconselhar. Porque a ciência está lá, em todo lado, mas ela não é acessível à compreensão do comum mortal. Porque nós, quando produzimos ciência e a publicamos nas grandes revistas científicas, é numa linguagem altamente hermética. Não basta haver ciência, é preciso compreendê-la. Tem que ser transmitida e, após a transmissão, as pessoas têm que entender o que fazer com ela. Senão, é tempo e dinheiro perdido para toda a gente. E eu não gosto disso. Não gosto. Perder tempo e dinheiro é uma coisa que eu não gosto. Gosto de ganhar algo no sentido de seja útil. E, portanto, a literacia vem aqui que nem uma luva a assentar neste propósito. Nós precisamos de traduzir a complexidade do conhecimento científico de forma a que as pessoas entendam e depois a seguir consigam fazer alguma coisa com esse conhecimento. Portanto, essa é outra grande questão fundamental. E a outra é uma provocação aqui para a minha amiga. E tenho, em primeiro lugar, fazer aqui uma declaração. Nós temos que reconhecer o esforço que a doutora Elsa Paes tem feito para as questões da igualdade, com um propósito de equidade. Estou certa, porque eu sou contra a igualdade, e é aqui a minha provocação. Sou radicalmente contra a igualdade. E esse é o outro grande problema que tem impedido que as medidas sejam eficazes. Porque parte-se do princípio que as pessoas são todas iguais. Eu sei que o propósito é a equidade. Eu sei disso e sou a primeira a reconhecer o esforço maravilhoso, excepcional e altamente benéfico que tem existido com esse propósito. Mas o facto de lhe chamarmos igualdade é um grande estorvo. E eu sou radicalmente contra a igualdade. Mesmo. E quando pararmos de falar da igualdade, vamos ter mais sucesso em muitas medidas. Porquê? Nós nascemos todos diferentes. Devia haver um direito universal que se chamasse o direito à diferença. Somos 0,4% diferentes geneticamente e isso são 13 milhões de letras no nosso ADN. Acrescentando depois a tradução desse ADN, que vai dependendo daquilo que comemos, do que bebemos, da temperatura que está lá fora, do nosso ambiente social, de tudo o que nos rodeia, que vai adensando e aumentando a diferença. Portanto, há uma garantia fundamental, é que somos todos diferentes. Aliás, na área dos consumos, falávamos um bocadinho lá fora e também numa entrevista que do IELTS News salientou isso, mesmo a nossa predisposição para um determinado consumo tem uma determinação genética. Tem, sim, senhora. Ou seja, eu fumar ou não fumar, ou conseguir deixar de fumar, não é só a tal questão da vontade.
Completamente, e obrigada por ter trazido esse tema, porque quando se experimenta o cigarro, e eu aqui faço também uma ressalva e uma menção ao Eurobarómetro de 2021, que mostra uma realidade triste, que é os adolescentes, na primeira experiência de tabaco, o que é que vão experimentar? Não é o mais lesivo, ainda é o cigarro de combustão, que nós sabemos que é o mais lesivo. Portanto, continua a haver aqui alguma falha na informação, porque a decisão, primeiro tem que ser livre, mas para ser livre tem que ser informada. E eu sou uma defensora acérrima da liberdade, então demorámos décadas a poder escolher o que fazer e o que dizer, e agora vão-nos proibir de comer uma bola de Berlim, se tivermos diabetes. Não é aconselhável. É bom é que a pessoa saiba que consequências é que tem, e se as assume, tudo bem, não pode é prejudicar os outros. Mas, de facto, nós não corremos todos o mesmo risco, não temos todos a mesma probabilidade, ao experimentar, de ficar viciados, porque o problema é a viciação. E é ingênuo pensar que podemos ter um mundo sem vícios. Isso não é possível. Se nós pensarmos como é que a nossa espécie se propaga, há duas questões associadas ao prazer fundamentais para a nossa sobrevivência e que nos mostram alguma coisa, que é o quê? É sexo e comer. É isso que nos faz prosperar como espécie, reproduzirmos-nos e mantermos-nos. Porquê? Porque eu, como cientista radical, entre aspas, da ciência, gosto de perceber o porquê das coisas. Porquê? Dá prazer e dá bem-estar. Se não desse prazer, comer e sexo, extinguíamos-nos. Não íamos à procura. Nós temos de ter a cenoura todos os dias, a toda a hora, andamos sempre atrás da cenoura. Há pouco, numa sessão anterior, falava-se das questões pobres, das raspadinhas. Porquê? Porque as pessoas têm, das redes sociais, dos mídias, dos anúncios, o referencial do sucesso, que está completamente errado, que é ter coisas, é ir àquelas férias não sei o quê, é ter o carro não sei das quantas, é ter a roupa da marca não sei do quê. Isso não é ter sucesso, não é? Mas acha que os consumos ainda há essa ideia de que é informar, de que ficamos fora de um grupo? A integração, completamente. A integração no grupo, ser cool. Porque quem consome, e há grupos de pressão nesse sentido. Quando o sucesso for igual a ter conhecimento, aí tudo muda, não é? E, portanto, nas políticas de intervenção, é aí que nós temos que atuar. Ainda voltando atrás e nas probabilidades, há fatores genéticos identificados que não dão a mesma vulnerabilidade nem o mesmo risco. Há variantes genéticas a vários níveis, das enzimas destoxificantes, por exemplo, que nós temos no fígado para degradar as substâncias. Temos variantes nos receptores da acetilcolina, porque o problema não é a nicotina. A nicotina é semelhante à acetilcolina e por isso é que nos sentimos bem. Porque a acetilcolina é um neurotransmissor que vai atuar em receptores que vão agir de forma a que nos sintamos bem, despertos, bem dispostos. E a questão de nós sentirmos que temos sucesso tem a ver também com a felicidade, com o bem-estar. Nós sentirmos realizados, não é? Então, obviamente, que muitas vezes a procura, depois continuada pelas substâncias, tem muito a ver com essa sensação de bem-estar, de realização, de sucesso. Porquê? Porque vão ser ativadas as vias do cérebro que vão, de facto, estar na origem dessa sensação maravilhosa que é eu sou o máximo, eu sou espetacular, eu estou bem. Porque é isso que todos andamos à procura, na verdade. Não corremos todos o mesmo risco. Pegando ali na provocação da Manuela, que foi simpática, porque não despediu os políticos, apenas juntou um cientista à equipa, portanto, apesar de tudo, foi pela positiva, mas há na política e na forma como se faz política um desconhecimento daquilo que é a ciência, ou há outros interesses, nomeadamente económicos, no momento da decisão, que acabam por deixar a ciência para segundo plano?
Ainda bem que faz essa pergunta, porque eu sou política e sou cientista, mas não tenho nada a ver com a comercialização de produtos. Portanto, percebo bem dois dos lados e o terceiro compreendo, embora não esteja, obviamente, integrada nele. Na política, tentamos o mais possível ir à procura do conhecimento científico sobre as matérias para definirmos políticas. Caso contrário, as políticas não são sustentáveis, nem são duradouras, nem transformadoras de hábitos, neste caso, de comportamentos como seria desejável. Portanto, há uma procura. Nós temos alguns políticos que são cientistas e depois escolhem. Eu não sou propriamente uma cientista da área da saúde, sou mais uma cientista da área dos direitos humanos. Eu já vou responder à provocação da igualdade e, portanto, para mim, eu defendo de uma forma absolutamente inquestionável, e sou uma grande defensora e respeitadora das liberdades individuais e da autodeterminação de cada pessoa. Portanto, não vamos ter aqui uma sociedade tipo Aldous Huxley, em que tomamos um comprimido e resolve os problemas da alimentação, tomamos outro, resolve os problemas da sexualidade, tomamos outro e resolve os problemas da intercomunicabilidade. Não é isso que desejamos e seria uma sociedade muito chata e muito pouco promotora de felicidade. Nem sei se num caso desses o conceito de felicidade existiria. Portanto, numa sociedade onde valorizamos a diversidade, onde valorizamos as liberdades individuais, onde valorizamos a autodeterminação, obviamente que qualquer atitude sancionatória, e o tabaco, enquanto que as drogas, são ilícitas e foram proibidas, criminalizadas, o consumo foi criminalizado, felizmente avançámos para uma estratégia de descriminalização do consumo. Isso não acontece nem com o tabaco, nem com o álcool, e também, relativamente ao álcool, vimos o que deu a lei seca nos Estados Unidos. Portanto, se quiséssemos ter aqui uma estratégia de proibição, eu acho que não resultaria. De todo modo, eu estou fascinada pelo modelo sueco, que sem proibirem, mas numa estratégia de promoção da saúde e de prevenção global dos riscos associados ao consumo, porque é isso que se deve fazer, estão a conseguir chegar a níveis de consumo muito baixos e de redução de riscos muito elevados. Portanto, eu acho que é um exemplo. No fundo, aquela ideia do quit or die não é de todo o modelo que acha que Portugal deve seguir. Eu não estou aqui, apesar de ser política, estar integrada num partido, não estou aqui a veicular as ideias do meu partido, mas as minhas próprias só a mim me vinculam, porque há muita diversidade no quadro do meu partido e, portanto, estas matérias, depois, do ponto de vista da política, avançam integrando as diversas sensibilidades. De todo modo, eu situo-me, obviamente, e de forma absolutamente indiscutível, e defenderei isso com toda a determinação, nas políticas, numa estratégia articulada. Por um lado, políticas de prevenção e de informação, por outro lado, políticas de redução de riscos, para quem já consome e não quer, pode não querer, pode estar associado a um hábito de felicidade e que sem aquele consumo a noção de felicidade também se perca. Agora, era importante que quem tiver este modo de vida perceba que há consumos menos nocivos, nomeadamente o tabaco sem combustão. E, portanto, levar essas pessoas a aderir a um consumo menos nocivo é um bem para a saúde das pessoas e é um bem para a saúde de todos e de todas nós. Faltou uma terceira vertente. Aqui parado, não é? Ou seja, voltamos à mesma questão, a mensagem para o público é confusa. É confusa enquanto não se clarificar. Portanto, as mensagens são confusas e não são. Nós conseguimos muito bem e tivemos reações incríveis na redução de riscos relativamente à toxicodependência, às drogas ilícitas. E passou, levou tempo, não é? Mas passou. Portanto, no caso do tabaco, e estamos com resistências, obviamente, e entrando agora na via da comercialização. Claro que ao nível da comercialização há aqui também grandes resistências para se avançar para políticas mais restritivas, não pelos melhores motivos, mas por motivos comerciais, que respeito, mas não será por esses motivos que eu entenda que a política deve avançar. Se de facto avançarmos por uma
por uma lógica mais restritiva de determinados comportamentos em determinados lugares, que eu penso que ainda se pode avançar para outros patamares que neste momento não estão na lei, de uma maior restrição, sobretudo para acautelar a saúde pública de quem está ao nosso lado, em espaços que, embora públicos, também não deixam de ser privados, embora ao ar livre. Portanto, há aqui ainda um caminho de progresso. Eu acho que o devemos percorrer, não tanto por motivos comerciais e financeiros, mas por motivos de saúde pública, e individual e do outro, porque a nossa liberdade, ao fim e ao cabo, termina quando a liberdade do outro também começa. Caso contrário, toda a gente andaria para aí a praticar homicídios e não aconteceria nada. Portanto, há aqui um princípio da reciprocidade que deve ser respeitado no quadro destas políticas. Só respondendo aqui à provocação, eu sei que a Manuela tem, relativamente à igualdade, uma visão muito parecida comigo, eu diria até igual, para utilizar a noção de resposta à provocação. Dizemos as coisas de outra maneira. Para mim, igual não é pôr uma mulher igual a um homem. Biologicamente somos diferentes. Mas o problema é que há pessoas que interpretam assim. Mas se interpretam mal. E já temos disseminado tantas políticas. Portanto, é tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente. E, sobretudo, assegurar ao nível dos direitos, ao trabalho, à saúde, ao que quer que seja, a hábitos, acesso igual, independentemente do sexo biológico com que nascemos. Porque nós nascemos com sexo biológico, mas depois a desigualdade é uma construção social. Exato. Pela atribuição de papéis que a sociedade nos dá, por aí fora, e que também leva a comportamentos diferenciados, quer nas drogas, quer no tabaco, quer no álcool. As mulheres começaram a fazer consumos mais tardiamente que os homens, porque associavam isso às tais vidas de sucesso, das quais eram excluídas se não tivessem este tipo de consumos, e depois meteram-se nesse tipo de consumos de uma forma às vezes abusiva, de excesso, sem a informação necessária para poderem fazer restrições e para poderem fazer adequações, acautelando a sua própria saúde, com consumos moderados. E, portanto, aqui também o género conta. Hoje em dia, e também pelo que eu tenho lido, o estigma também se está a voltar ao contrário, porque já há grupos onde quem são estigmatizados não é quem não consome, mas quem consome, porque, e nomeadamente nos jovens. Portanto, há aqui uma geração adepta de uma vida livre de dependências, tabaco, e que está a fazer o seu caminho, independentemente do caminho da sociedade, e todos estão em aberto. Eu acho que a aposta na prevenção e a aposta na redução de riscos e aproximar as pessoas do sistema de saúde quando querem deixar de consumir através de consultas de desabituação, que não estão disseminadas, é uma estratégia essencial. Ou seja, para mim, o ideal seria o casamento mais forte ainda na definição de políticas públicas entre a prevenção, a redução de riscos e a aproximação das pessoas a quem tem toda esta informação e as pode apoiar caso se queiram libertar das dependências. Sim, obrigada. Eu já sabia, mas é bom esta clarificação, porque eu tenho percebido que, de facto, às vezes há uma má interpretação da sociedade, porque uma coisa é aquilo que nós queremos transmitir, outra coisa é aquilo que as pessoas entendem. Voltando à questão, eu queria fazer aqui um comentário por causa de ser equiparado o tabaco aquecido ao cigarro tradicional. Não pode ser equiparado. Não é de todo a mesma coisa. De todo. O cigarro tradicional tem milhares de químicos, tem carcinogénicos identificados em dezenas de vezes superiores ao tabaco aquecido, que tem um risco, relativamente ao tradicional, de menos 90% de risco para a saúde. Não é isento, não é totalmente isento, mas é uma diferença considerável, uma redução de 90%. Está cientificamente isto está cientificamente comprovado. Há estudos científicos independentes que já avaliaram os danos e, portanto, é uma redução altamente significativa para a saúde. E eu conheço várias pessoas que usavam o cigarro tradicional e, portanto, que mudaram para o tabaco aquecido com ganhos
incríveis na sua saúde respiratória, cardíaca. Ou seja, o ideal, claro, que é deixar de fumar. Mas eu pergunto assim, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de comer, não sei se nós temos esse mundo. As pessoas têm que se sentir bem com o seu estilo de vida. O que elas têm que ter é informação para poder escolher da forma mais saudável. Mas no limite, se não o quiserem fazer, nós temos que respeitar. Ela não pode é pôr em risco outras pessoas. Uma das medidas... Como é que se vê essa fronteira? Porque eu acho, e também recorrendo outra vez dos artigos da Health News, mas há uma entrevista interessante com o Diogo Feio, precisamente sobre esta dicotomia entre onde é que, eu ia já referir entre a liberdade individual e onde é que o tabagismo se torna uma questão de saúde pública. Eu ia já referir isso pela articulação com a lei também, porque as leis servem para proteger as pessoas, não é para as privar da sua liberdade, é para proteger, sobretudo, os mais vulneráveis e aqueles que não são capazes de decidir sozinhos. Daí a questão dos menores. Mas não há nenhuma lei que será eficaz se as pessoas livremente não tiverem conhecimento para a seguir. Por isso é que há sempre forma de escapar. Na Nova Zelândia, é um exemplo notável em que tentaram proibir a venda de qualquer tipo de tabaco e são centenas de quilómetros de distância. Pois as pessoas continuam a percorrer e as mais pobres deixam de comprar comida para irem percorrer esses quilómetros, centenas de quilómetros, para ir buscar tabaco e aumentou a criminalidade. Portanto, as leis são importantíssimas, mas não resolvem nada se não houver o conhecimento adequado, a literacia, que é usar o conhecimento. A literacia é das coisas mais importantes do mundo, porque é o que faz usar adequadamente o conhecimento. Portanto, importantíssimo. Em Portugal, houve leis incríveis, por exemplo, aquela que proibiu o fumo dentro de espaços fechados. Foi a primeira vez que eu depois entrei num centro comercial e consegui respirar. Isso é maravilhoso, é fantástico. Nos hospitais, mas à porta do hospital também não, por favor, porque senão vamos entrar e está lá toda uma nuvem de tóxicos. Porque o problema do tabaco de combustão são os tóxicos da combustão, que toda a gente respira à volta. Portanto, há muitos anos atrás não se sabia. Agora sabemos que é a principal causa de cancro do pulmão. Sabemos que há fumadores passivos que também levam por tabela e vão receber os mesmos tóxicos. E a questão é que nós, de facto, não sendo todos iguais, alguns com algumas vulnerabilidades genéticas de acumulação desses tóxicos vão sofrer mais que os outros. Independentemente da questão da viciação, porque a vulnerabilidade genética vai entre 40% a 50%, a mesma coisa para o jogo online e portanto, as ludopatias, as videocoisas, os jogos, etc. Portanto, o mecanismo é o mesmo, que é a procura do bem-estar e da felicidade. Portanto, as leis têm que servir para proteger, como esse exemplo, para, de facto, não haver dano ao outro. Aí é fundamental e ajuda a definir a fronteira. E a pessoa saber que no seu espaço, onde não há ninguém, onde não está a lesar ninguém, a sua liberdade de escolha está assegurada. E as outras medidas, como por assegurada. exemplo a taxação, que é sempre, quando há debates, é sempre o caminho mais simples e mais sugerido. Qual é que é o limite, por exemplo, para não haver situações como a Nova Zelândia, em que se incentiva o mercado paralelo? É assim, o limite em termos económicos, não sendo a minha área, não me posso pronunciar, mas aquilo que me apraz dizer, de acordo com o conhecimento que temos, é que não resolve. Mesmo sendo mais caro, as pessoas que mudam menos para o tabaco aquecido, mesmo aumentando o preço, são as mais pobres. E aqui há uma ressalva que eu gostava de fazer, uma reflexão importante. Esta questão que já foi aqui mencionada até noutras palestras de manhã. Porquê é que as pessoas mais pobres parecem decidir menos bem? É que eu gosto de saber o porquê das coisas, não é? Porquê? E porquê é que tem consequências? Sendo que o peso no orçamento familiar também será pior, ou seja, quanto mais não já há estudos que mostram que há uma certa hereditariedade na pobreza. Também. Portanto, há aqui fatores genéticos de vulnerabilidade e também sociais, de aprendizagem, porque nós somos macacos de imitação. Nós somos, na verdade,
A nossa natureza é ser influencer. Aliás, aqui são à parte, eu quero ser influencer científica, obviamente, mas já o meu sonho de vida é chegar a ser influencer científica. Até porque, isto é giro, uma professora universitária que quer ser influencer, é interessante e eu espero que seja bom, e acho que corre alguns riscos, mas é menos mau do que pessoas que não são nada serem influencers e porem em risco a saúde dos outros. Portanto, acho que isso é importante. Agora, eu estava a falar na questão da pobreza e que parece ser hereditária, porque de facto nós somos modelos uns dos outros. E há toda uma aprendizagem nas decisões, nos hábitos do dia-a-dia. E quando eu fiz aquela palestra para os mídia há 2 anos atrás, foi na Bulgária, foi tanto da Bulgária que tiveram essa iniciativa, eu estive a estudar muito e a pensar nisso. E perguntei, quando apresentaram lá um estudo sobre as pessoas mais pobres, eram as que mudavam menos para as alternativas seguras como o tabaco aquecido, mesmo aumentando o preço, e isso intrigou-me, então fui estudar o assunto e perguntei lá, e no inquérito que fizeram, alguém perguntou o que é que as pessoas comiam. E eles olharam, não, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O que é mais barato? Açúcar, gordura, coisas com sal. Não é? O que é que nós precisamos para o cérebro conseguir tomar decisões? Proteínas. Porque as proteínas têm aminoácidos e os aminoácidos são os precursores dos neurotransmissores que nos ajudam não só a ser felizes, mas a tomar decisões. E claro que depois ajuda a regulação do cérebro e todas as áreas cerebrais, nomeadamente aqui o córtex pré-frontal, que tem cá um neurotransmissor que se chama GABA, que é o nosso travãozinho. É o que nos ajuda a tomar decisões e a travar impulsos. E que, por acaso, só está desenvolvida essa área aos 21 anos de idade. Portanto, também, se calhar, temos que repensar a maioridade. Quando já estamos a ganhar juízo, não é? Outra vez é quando... Tal e qual. Quando eu era pequena, perguntavam-me onde é que está o juizinho. E eu apontava para aqui sem saber, mas fiquei toda a vida intrigada como é que aquela gente sabia onde é que estava o juizinho na cabeça. Eu achava estranhíssimo. E agora, com a imagiologia cerebral nas últimas décadas, percebi porque é que aqui mora o juizinho, porque temos o córtex pré-frontal, que é o nosso gestor de travões, não é? E dos impulsos. E, portanto, a questão da alimentação é crucial. Estava a ter uma conversa que estávamos a ter lá fora, ainda antes desta sessão, sobre essa questão. A tentação, então, seria um proibicionismo até aos 21 anos, não é? De tudo. Por ser a altura. E falámos sobre como esse caminho também. Vamos falar de uma sua experiência pessoal, de como o proibicionismo também. Claro, isso por causa da literacia. Eu, desde 2005, comecei a ir à escola onde o meu filho estava. Foi um objetivo pessoal, um voluntariado científico. Comecei uma brincadeira que agora se tornou uma coisa séria, porque vou a escolas, a várias escolas e municípios do país, tentando semear conhecimento e, imaginem a ousadia, salvar vidas pelo conhecimento. E o que é que eu faço? Vou falar para os meninos das escolas, mais pequenos, maiores, secundários, etc. Qual é o meu objetivo? É mostrar como é que o cérebro funciona. Que é o meu cérebro e eu na era digital. Agora atualizei o nome por causa da questão do digital e dos perigos que há. Porque uma coisa é usar o telemóvel para trabalho, outra coisa é ficar viciado em conteúdos dos quais não nos conseguimos desligar, senão não vamos dormir, senão não vamos comer. Isso, há aí uma fronteira, não é? E então comecei a ir porque o meu filho tinha 3 anos na altura, houve um desafio mundial para as instituições celebrarem a Semana do Cérebro, que é em março, a Semana Mundial do Cérebro. E a propósito, eu não sou diretora do Centro de Neurociências. Só aqui uma ressalva, senão... o seu a seu dono. Eu sou diretora de um laboratório, o Laboratório de Biomedicina Mitocondrial e Teragnóstica, que está dentro do Centro de Neurociências. Pronto, queria também já agora fazer essa ressalva. E eu pensei ir à escola onde o meu filho estava. Eu pensei, qual é a ferramenta maior que eu lhe posso dar para ele se proteger? Porque eu não vou estar sempre ao pé dele. E o álcool e as drogas preocupavam-me muito. Mas eu sei que se nós dissermos a alguém, não bebe, não fume, mas o que é aquilo? Vamos a primeira coisa. A primeira coisa é curiosidade, e ainda bem que a curiosidade lá está, mas se não houver informação sobre os perigos, o problema é experimentar, porque depois ficar viciado depende, nós somos uma lotaria de eventos, não é? Genética, epigenética, alimentação, tudo o resto, não é? Social, e portanto não sabemos o que é que vai acontecer. E então pensei, de facto, em ir à escola e criei um teatro de fantoches com 5 cérebros que eu moldei, em pasta de moldar. Em cada um pus um sentido, um nariz, uns olhos, uma língua, umas mãos, uma boca e por aí fora.
Portanto, os 5 sentidos, e inventei uma história que era a viagem dos sentidos e que estava num jardim maravilhoso, onde se ouvia o som dos passarinhos, onde comiam frutas com sabores maravilhosos, as cores das flores, os sons, as texturas das folhas e das pétalas, era tudo fantástico. E, portanto, depois chegou o Sr. Álcool e os sentidos ficaram todos baralhados e depois já nenhum sabia o que fazer. Assim, uma coisa muito simples, mas os miúdos perceberam bem. Que uma pequenita diz logo, ai, que o meu pai bebe cerveja. Isso é mau, não é? 5 anos. Atenção. Eu achei espetacular. A mensagem estava a chegar. E comecei esta brincadeira. E, portanto, e depois andei sempre atrás dele nas escolas todas onde ele andou enquanto fez o secundário. E depois, claro, os professores começaram a passar a palavra e agora vou ao país inteiro, a muitas escolas. Aqui a fazer na ponta o exemplo que está a dar das crianças. Mas posso só terminar, porque isto é muito importante. No 11º ano, ele foi a um jantar com os colegas e às tantas telefonou-me a dizer: mãe, tens que me vir buscar com urgência máxima já. E eu fui. E ele entrou no carro completamente preocupadíssimo. E então qual era o problema? É que havia 2 colegas ou 3 que tinham levado absinto para eles experimentarem. Absinto. E ele disse-me: oh mãe, aquilo cheirava muito bem, mas nas tuas palestras eu aprendi que aquilo podia-me destruir o cérebro. E então o melhor era tu vires-me buscar, para eu nem sequer experimentar. E eu senti-me verdadeiramente realizada nesse dia. E é isso que eu tento fazer nas escolas. Portanto, este conhecimento do mal que faz é que protege contra a primeira experiência, porque a seguir ninguém sabe como é que vai ficar. E fazer duas perguntas, correndo-me aqui do seu duplo chapéu de política e de cientista. Uma é sobre este exemplo da Suécia. Quais são os principais passos que nós poderíamos adotar em Portugal? O que é que faria sentido, tendo em consideração isto que a Manuela diz, é que somos países, apesar de tudo, diferentes. Os nossos determinantes sociais, o peso dos determinantes sociais na saúde é elevadíssimo, a Suécia tem outra realidade e muitas vezes há esta tentação de ir buscar um programa de outro país e quando o aplicamos em Portugal ele não funciona da mesma maneira. E, aliás, aqui, desculpem puxar um bocadinho a brasa à Escola Nacional de Saúde Pública, mas uma das áreas que temos e que eu tenho interessado bastante é a questão da ciência e da implementação, que é tentarmos perceber porque é que há campanhas que são perfeitas, desenhadas de forma extraordinária, mas depois não têm em consideração o contexto e queria perceber um bocadinho aqui a vossa sensibilidade em relação àquilo que é a realidade sueca, o que é que poderíamos ou não importar e adaptar e como. E também esta última questão de ir pelos jovens, eu lembro-me. Ainda sou do tempo do Gervásio, da reciclagem, que se calhar muitos já não conhecem. Eu tentei explicar à minha filha outro dia ao Gervásio que ele foi assim uma coisa um bocadinho... senti-me velha. E muitas vezes a questão, por exemplo, da reciclagem, o sucesso da reciclagem, foi pela questão das crianças. E aquilo que eu perguntava é como é que a política poderia estar mais atenta e trabalhar mais com as escolas e com as autarquias para também nesta questão da literacia em saúde e muito em concreto, porque no fundo... Falámos até agora de minimização de riscos, claro que o ideal é que as pessoas nem comecem. Portanto, como é que podemos trabalhar com as crianças para elas não começarem e ajudarem na família a serem um vetor de transmissão de informação? Eu gostava também de introduzir a questão da taxação, não é? Portanto, ao nível da procura e da oferta, há aqui um equilíbrio que se deve manter. Eu não estou segura que taxando os produtos vá diminuir a procura. Não vai. Portanto, será uma estratégia que não afastará os consumidores, tornará os produtos muito mais caros e, ao tornar o produto muito mais caro, faz com que os consumidores privilegiem a procura de produtos menos bons. E, portanto, agrava os perigos do consumo do que se não formos por aí. Portanto, o ideal era nós vivermos, e isto nas drogas discutiu-se muito, a oferta e a procura, e eu sou muito defensora da liberalização de todo o tipo de drogas, porque não há drogas leves nem drogas pesadas, e também de todo tipo de consumos, porque se introduzirmos mecanismo sancionatório já percebemos que não resulta por experiências diversas. O ideal é tudo poder ser oferecido, mas não haver necessidade de procurar. E se nós chegássemos a um mundo destes, chegaríamos ao ideal do efeito da prevenção na definição das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Está tudo ali, como o filho da Manuela está ali, mas ele não quis, porque percebeu, tinha a informação, que aquilo era um caminho perigoso. Claro que há coisas que não devem estar ali e que têm de ser proibidas pelo efeito maléfico que causam, nomeadamente o absinto ou outro tipo
de substâncias mais perigosas. No álcool, acho que deve ser a única, não sei, também não tenho conhecimento para isso, mas essa é de facto muito perigosa. Portanto, o ideal seria nós termos, e é esse o caminho da Suécia, eu acho que não temos de ter inibição nenhuma relativamente à procura de modelos, à adaptabilidade de modelos. Até porque nós já fomos pioneiros na construção do nosso próprio modelo. Quando foi da política de drogas, de redução de riscos... Dr. João Galão não está hoje, que sim, certamente também a conheço. Ele era presidente do CICAD, eu era presidente do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, onde na altura a Marina trabalhava muito connosco e, portanto, tivemos aqui uma política absolutamente extraordinária, avassaladora, que ninguém... Havia muita gente que acreditava, mas havia muita gente que não acreditava, que diziam que nós íamos ser aqui o país da União Europeia, onde, procurado por todas as pessoas, iria ser o país do fumo, não é? Claro que não fomos, e isto traduziu-se em ganhos muito grandes para a saúde. Portanto, não precisamos de ter inibição em procurar modelos novos, até porque já fomos ousados para os construir. E as diferenças entre um e outro também não serão assim tão grandes. Para mim, em qualquer deles, está a aposta na prevenção, na informação, no conhecimento, não tanto na repressão, porque a Suécia não foi por uma lógica repressiva e nós abandonámos a lógica repressiva quando foi das toxicodependências. Eu acho que esse, de todo, não é o caminho, como a lei seca ou a Nova Zelândia, porque as pessoas não têm ali, ou se aumentam a taxação, vão procurar, não vão deixar de consumir, vão procurar produtos mais baratos, mais nocivos, ou então vão consumir. Isto também, no país vizinho, também acontece com outras estratégias, nomeadamente até ao nível da criminalização da procura de prostituição. Portanto, também não vou agora por aí, mas também temos exemplos no norte da Europa, com os quais eu não me identifico, embora defenda que os direitos humanos têm que ser respeitados ao limite, não por essa estratégia da criminalização, mas por outras. Será um outro campo onde este tipo de questões também se colocam, das liberdades individuais e da informação, para nós, podendo consumir tudo, não queiramos consumir nada, ou consumir experimentalmente substâncias. Eu gosto de beber o meu copo de vinho, não é? Quem não gosta e beber um copo de vinho não introduz aqui nenhum comportamento antissocial, e há mesmo muitos médicos que dizem que é muito saudável para a saúde. Portanto, temos que saber os limites. Eu posso explicar. Temos que saber os limites dos consumos que podemos fazer, para que cada um, em consciência, possa adotar os consumos mais adequados. Cada um, em consciência, implica uma estratégia global de prevenção e de redução de riscos, que a este nível do tabaco não existe, embora existam informações, e mesmo ao outro nível das dependências ilícitas. Existem já muitos projetos, mas são projetos que não estão nunca completamente esgotados. Portanto, eu acho que o caminho, para mim, e é discutível, e tenho toda a abertura até no quadro político e do meu próprio quadro político para contribuir com os argumentos e com o meu conhecimento, porque também há conhecimento e argumentos em sentido contrário, e, portanto, vamos ver quais são os pontos de convergência para podermos avançar. Agora, uma coisa é certa, não vale a pena esconder a cabeça como avestruz, não é? Porque o perigo está aí, os consumos estão aí, e se nós não avançarmos com políticas estratégicas, não vamos proteger ninguém. E, portanto, é preciso... Estamos a caminhar para os minutos finais. Sim, estamos. Mas só dizer, desde que foi discutida aquela última lei que foi aprovada, e já lá vai, 1 ano e tal, nunca mais se falou do tema. E ao não falar do tema, não quer dizer que ele não exista, que as preocupações e os efeitos dos consumos nocivos não estejam aí. Portanto, não falar do tema, para mim, e não o colocar na agenda política, é a pior estratégia. Perguntar em termos de política, quais é que seriam uma, duas medidas que seriam, era a comparticipação pelo SNS, por exemplo, dos tratamentos de cessação tabágica, era voltar a desequiparar estes produtos para que eles possam ser tratados de forma diferente, uma vez que a ciência indica que o tabaco aquecido, obviamente,
tem malefícios menores, não nos chamemos benefícios, Sim, há malefícios menores. É menos qual é que seria? As consultas de desabituação para mim são absolutamente essenciais e existem, houve algum investimento, mas O que é que depois é não possível ou existem não, de não é? forma No contexto de consulta. generalizada e depois não estão absolutamente disseminadas e provavelmente também muitas pessoas têm dificuldade de acesso a essa consulta, que é meu entender, Não, porque obviamente, não é difícil, no quadro, para um- no quadro do SNS, esse tipo de oferta deve ser gratuita, porque não faz sentido ser de outra maneira. Relativamente às taxações, eu acho que essa não é a via, embora também se forem taxadas num quadro razoável, mas acho que efetivamente não é a via, porque não leva à diminuição nem à procura de consumos saudáveis. Leva só a um aumento do preço e tem o efeito justamente contrário. Muito bem, eu gostava só de acrescentar aqui umas notas muito rápidas, subscrevendo, e portanto não vou repetir aquilo que foi dito, que está corretíssimo, mas deixar aqui só alguns reforços. Sem dúvida que temos também que nós, para termos medidas eficazes, temos que envolver todas as partes interessadas. E porque todos juntos, no mesmo propósito, vamos conseguir com muito mais sucesso. Portanto, essa é a primeira nota que eu queria deixar, envolver toda a gente, incluindo a indústria, porque de certeza que ninguém quer vender coisas para andar a matar pessoas. Desde que esse conhecimento existe, eu acredito que há interesse em produzir substâncias, porque há procura, lá está, enquanto houver procura, substâncias, mas com menos perigo e menos risco, porque se formos ver, tudo tem um perigo, até a carne de vaca, não é? Portanto, temos que ter aqui alguma noção do razoável e envolver toda a gente nesse propósito para juntos seguirmos a contribuir para essas metas que são importantes. As leis são fundamentais, como eu já disse, para proteger os mais vulneráveis. Consumos antes de uma certa idade é importante proibir, porque o fígado não está preparado para detoxificar, o corpo não está maduro para funcionar, o cérebro muito menos para interagir e, portanto, é preciso proteger. Mas, como eu também já disse e reforço, não é eficaz se não houver conhecimento. E, portanto, esse conhecimento, acho que houve a criação de uma disciplina que é a cidadania, que eu acho que devia ter um propósito muito mais profundo de preparação de cidadãos para o mundo. Primeiro, o respeito pelo outro. Segundo, conhecer estes fatores e estes riscos. É uma oportunidade única e é aí que nós vamos conseguir preparar e mudar o futuro para melhor. E, portanto, este exemplo da Suécia é extraordinário porque, de facto, criou uma alternativa, mas fez uma campanha incrível, a todos os níveis. E por isso é que as pessoas tiveram essa escolha. Não fez, está em permanência. Está em permanência, exato. Portanto, e aproveito para referir que na Suécia eu vivi lá uns meses como cientista, numa troca num estágio científico, já há muitos anos. E havia um problema gravíssimo, não sei se ainda há, que era o álcool. O álcool era proibido até aos 21 anos de idade. Pois todas as sextas à noite eu assistia a adolescentes beberem até cair na rua. E eles não podiam comprar álcool, atenção, mas tinham amigos que tinham mais de 21 anos que compravam. E era degradante ver grupos de jovens em massa, adolescentes, completamente bêbados, sujos, vomitados, no meio do chão, no meio da rua. Não sei o que é que já fizeram em relação a isso, mas de facto proibir não é a solução, é formar e informar. Ferramentas. E nós cá estamos para contribuir. Miguel, temos tempo de abrir aqui para uma ou duas perguntinhas? Como começámos um bocadinho mais tarde, se calhar uma ou duas perguntas da assistência. E peço só que se apresentem, sobretudo para quem vos está a ver de costas em casa. Olá, boa tarde. O meu nome é Teresa. Só um bocadinho, só vem o microfone a caminho. Boa tarde, o meu nome é Maria Teresa Santos. Eu tinha uma questão especificamente em relação ao modelo sueco. Eu vivo na Suécia há 3 anos e é verdade a questão da intervenção constante que é feita, uma campanha contra o tabaco, e funciona muito bem. Digo-vos que em 3 anos sou capaz de ter visto menos de 5 pessoas a fumar na rua.
Claro que vive no centro da cidade de Estocolmo, portanto é também uma classe socioeconómica um pouco mais alta, não obstante é isso que se observa. Mas eu acho que nenhum modelo é perfeito, como é óbvio, e também há muitas coisas no modelo sueco que, em vez de se seguir o exemplo, se devia questionar e tentar melhorar. E falou-se aqui muito da questão das alternativas, e eu não sou especialista nesta área, não sei ao certo como é que se comparam as toxicidades das diferentes alternativas, mas na Suécia a questão do snooze eu sinto que é um grande problema, porque mesmo que possa ser menos nocivo do que o tabaco de combustão, é uma coisa que tem muito mais fácil acesso. Eu já vi pessoas a fazerem snooze no supermercado, durante uma aula, ao computador durante o trabalho, até na cama, acabados de acordar ou antes de ir dormir. E por muito que pela dose não seja tão nocivo, acaba-se por consumir uma dose muito mais alta. E, portanto, eu queria perguntar qual é que é o vosso ponto de vista em relação a isto, a estas alternativas que, mesmo que seja uma redução de risco, acaba por ser uma troca de risco, de certa forma, e se calhar não é cancro do pulmão, é um cancro da língua ou das mucosas da boca, portanto, gostava de questionar em relação a essa parte. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão, que assim juntávamos e depois fechávamos deste lado. Se há mais alguma intervenção? Penso que podemos responder. Então, obrigada. Muito interessante. É assim, de facto, lá está. As pessoas têm que se saber comportar. É como o uso do telemóvel durante uma aula, para fins que não têm nada a ver com a aula, ou numa reunião, ou no trabalho. Portanto, vamos sempre dar ao mesmo, que é a formação cívica, do respeito pelo outro, pelo lugar que ocupa e onde está. E isso, se não for ensinado desde casa, não é só na escola, não é? Tem que ser em casa, e parece que qualquer dia temos que ter escolas de pais, porque enquanto eu vir pessoas a entregar telemóveis aos bebés para ficarem sossegadinhos e não reagirem a nada, e isso devia ser equiparado a maus tratos, é uma coisa que me preocupa muitíssimo, porque tem consequências graves. Portanto, as pessoas realmente têm que saber, têm que ter alguns referenciais de valores. E essa questão é importante e devemos tê-la em conta, sim. Ou seja, é um modelo ótimo para deixar o tabaco de combustão, mas não é um modelo de substituição, não é isento de risco. Embora, reforço outra vez, o problema do tabaco não é a nicotina. A nicotina é uma substância como a cafeína e outras substâncias que são estimulantes para o nosso cérebro, não é? Portanto, o problema do tabaco é o que vem agarrado à nicotina. E se esse modelo é bom para diminuir, a meta era aquela, agora, como qualquer modelo de qualidade, tem que se olhar para os resultados, ver o que é que eles significam e fazer reajustes se necessários, não é? O princípio global da certificação da qualidade. E, portanto, se há consumo abusivo, no sentido que a dose é muito mais alta do que deveria ser, e se, portanto, o dispositivo onde está a nicotina pode causar outros problemas de saúde, então, sem dúvida que tem que se olhar para esses resultados e ver, por exemplo, materiais biocompatíveis. Há todo um mundo científico que é possível também, no fundo, estimular para tentar encontrar outros materiais que não sejam nocivos. É porque o problema, mais uma vez, e isto tem que acabar de uma vez por todas, a diabolização da nicotina, porque não é a nicotina o problema. A nicotina até pode ser usada como terapia para algumas doenças, tal como é a morfina. A morfina também é um analgésico poderosíssimo, não é? Quem já fez uma cesariana sabe que para aguentar o corte pós-cirúrgico, a analgesia muitas vezes é feita com analgésico altamente potente, que é a morfina. Claro que, exatamente, a cannabis igual. Só que são usadas num contexto clínico controlado. O problema é o descontrolo do uso e achar que fumar cannabis não faz mal nenhum, porque é uma droga leve. Não há drogas leves. Há umas que matam mais depressa, outras mais devagar. Todas com alterações. Mas, de facto, se nós, no nosso modelo de despenalização do consumo,
tivemos tanto sucesso, isto também tem que servir para alguma coisa. Agora, essa parte é fundamental. Temos que estar sempre a olhar para os resultados em contínuo. Qualquer modelo que seja a ser implementado tem que ter vigilância permanente, análise dos resultados, mas é uma análise séria, não é só para pôr num relatório e fazer de conta que se fez alguma coisa, porque isso faz-se muito, infelizmente. E o que nós temos é uma análise séria, o que é que estes resultados significam, como é que vamos agir para melhorar. Melhoria contínua. A pôr relatórios nas estantes suecas, não é? Não vou dizer a marca, mas somos muito bons a produzir relatórios que depois... Só uma notinha relativamente à Teresa, que nos retrata esta experiência que viveu e durante 3 anos, que é interessante. Nós aqui em Portugal também temos a experiência das drogas ilícitas, o que não quer dizer que tenhamos chegado a consumo zero. O que quer dizer é que as doenças infectocontagiosas associadas a determinado tipo de consumo diminuiu e, portanto, os consumos nocivos, o consumo das substâncias também não aumentou. Toda a gente dizia que ia ser o contrário. Agora, daí até chegar a nível zero, e a Suécia a este nível, segundo peritos internacionais, que eu nunca visitei o modelo e também aprofundei-o agora aqui um bocadinho para este debate. Não tenho acompanhado de forma sistematizada no quadro nem da minha vida política, nem da minha vida científica, mas por informações globais que nos chegam, é que está com um nível de consumos de 6%, muito próximo de vir a ser o país do mundo onde menos se consome. E quando se consome, é um consumo sem combustão, onde a nicotina existe, mas os produtos associados à nicotina estão neutralizados e, portanto, é um consumo menos nocivo do ponto de vista da saúde. Se resultou, claro, eu sou adepta de todas as avaliações, o nosso próprio modelo também tem vindo a ser avaliado até por organizações internacionais independentes e tem vindo a ser projetado. Agora, se temos aqui, a questão é esta, e termino com isto. Não precisamos de inventar a roda. Nós andamos sempre a achar que vamos inventar a roda. Temos aqui modelos que funcionam. Claro que não somos iguais. Os portugueses são latinos, os suecos são nórdicos, temos aqui tipos de comportamentos completamente diversos. Ok, tal como o nosso modelo, que foi adaptado para todo o mundo, também não pôde ser copiado, teve que ser adaptado. Portanto, eu acho que devemos ter a abertura para vermos o que é que funcionou bem, para passarmos também a estar nesse patamar de excelência, e aqui acho que temos um caminho muito, muito longo a percorrer, quer ao nível, sobretudo, eu direi, das 3 valências, não é? Prevenção, redução de riscos e aproximação ao tratamento com consultas da desabituação para quem quer alargar e não consegue por qualquer motivo. Uma última pergunta, porque quer dizer, para escolher uma palavra, escolheu 3, que era prevenção... A prevenção, a redução de riscos e o tratamento. Portanto, vou-lhe dar a oportunidade também de escolher 3, as suas 3 palavras 3 prioritárias. palavras, lavem os dentes. Porque o que é que isto tem a ver com lavar os dentes? É porque as bactérias nocivas vão alterar muito o nosso funcionamento, influenciam o funcionamento do cérebro, e se influencia o funcionamento do cérebro, a nossa tomada de decisões é alterada. Pronto, lavem os dentes. Tenham atenção ao sono, porque está demonstrado cientificamente que a redução de sono, e não é igual para toda a gente, que uns precisam de 8, outros 10, outros 6, à medida de cada um, mas muita atenção, porque a privação de sono altera drasticamente o funcionamento do cérebro e ficamos incapazes de tomar decisões, de aprender coisas novas e de sermos felizes. Portanto, a nossa via da recompensa deixa de funcionar como deve ser. E tenham atenção à alimentação e, obviamente, pelas razões que eu já expliquei, não vou demorar mais, e todos os dias tentem aumentar o vosso conhecimento, porque não só faz bem ao cérebro, mas como nos permite melhorar o mundo e cuidarmos uns dos outros, que esse sim, cuidarmos uns dos outros vai ser, sem dúvida, o maior índice de evolução positiva na sociedade. Portanto, dentes e alimentação. Muito obrigada às duas. Eu gosto normalmente de terminar estes debates, que poderiam, obviamente, continuar com uma citação que nos inspire. Desta vez decidi escolher uma para cada uma das nossas participantes, para que se inspirem, neste caso, na política e na ciência. Portanto, para a ciência, Marie Curie, nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Acho que bate certo um bocadinho com aquilo que conversámos. Para si, Albert Camus, a liberdade não é mais do que a oportunidade de ser melhor.
Portanto, bem. que seja em liberdade que consigamos construir este caminho da literacia e saúde. Muito obrigada a todos, e em especial à Help Me.